Cacá, boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um Papo Leve aqui no canal da Leve, no canal do YouTube da Leve, pelo link do Zoom que o pessoal está acompanhando. A Leve tem o prazer hoje de receber o Dr. Carlos Francioso, meu amigo Cacá, chefe da residência médica de ortopedia e traumatologia da Unifesp de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, coordenador científico do Grupo do Joelho, pós-doutorando da Universidade da Califórnia, uma referência nacional na cirurgia do joelho, para a gente poder falar um pouquinho sobre menisco, sua estrutura e por que preservar ele, por que ele é importante na preservação da biomecânica da articulação do joelho. Cacá, boa noite, meu amigo. Boa noite, Marinho. Obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui e poder falar desse assunto tão gostoso aí de discutir, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá conseguindo ver, Marinho? Normal, pode tocar. Ok. Então, mais uma vez, obrigado. Eu sou o Carlos Francioso, o Cacá, da Escola Paulista de Medicina. Sou ligado ao grupo de joelho da escola e agora sou professor orientador também da pós-graduação de ortopedia com a rádio. E acabando esse papo leve, a gente vai abordar essa parte também, Marinho, porque dá para fazer à distância agora. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o reparo do menisco, por que e como. Então, qual que é a importância dessa estrutura e por que nós devemos separar elas e como fazer isso. Então, esses são meus conflitos de interesse. Vamos começar falando, então, sobre as funções do menisco. O menisco ele tem várias funções. Eu gosto de destacar 4 principais. Então, uma das principais funções do menisco é a sustentação de carga. Nós temos o menisco medial, que fica na parte interna do joelho. Nós temos o menisco lateral, que fica na parte externa do joelho. Aqui nós podemos ver que realmente os meniscos com o joelho de lado, eles parecem pequenos colchões. E uma das principais funções é como eles ficam entre o fêmur e a tíbia, é justamente a sustentação de carga. Outra função importantíssima dos meniscos é que eles funcionam como um amortecedor, ou seja, eles servem para absorver parte do choque. Toda vez que nós pisamos, pulamos, corremos, subimos ou descemos uma escada, existe uma força de reação contrária do solo que vai ser dissipada no membro inferior. O joelho é uma articulação de carga, então essas forças são dissipadas no joelho. E o menisco ele serve como amortecedor, ele absorve parte dessa carga. Aqui nas imagens da direita nós podemos ver o joelho com o córtex sagital e o menisco também. Então o menisco ele tem essa forma tridimensional, acolchoado, e ele acaba funcionando como realmente ali uma boia. Como que funciona essa boia ou uma câmara de pneu? Imagina que você vai cair no chão e cai direto com a parte posterior do seu corpo no chão. Agora imagina que você vai cair no chão e cai com a parte posterior do seu corpo sobre uma boia, aquelas boias de piscina ou câmara de pneu. O que faz a boia? Ela vai transformar essa força de compressão em forças radiais, que vão acabar sendo dissipadas na própria boia. Dessa maneira, a boia vai absorver parte da energia da sua queda. Ou seja, você cair de costas num chão sem uma boia vai doer muito mais do que com a boia. E os meniscos eles têm essa função análoga a uma boia no joelho, uma vez que eles vão transformar a carga de compressão do fêmur sobre a tíbia em estresse radial, que vai acabar sendo dissipado ao longo das fibras desse menisco, absorvendo então parte dessa energia que, se não tivesse o menisco, seria dissipada completamente na cartilagem. Eles também servem para distribuir melhor a carga. Como que funciona isso? Então a gente sabe que o fêmur ele tem a forma de bola e a tíbia, na sua parte medial, ela é um pouquinho mais côncava, de maneira que o fêmur se encaixa melhor na parte medial do que na parte lateral, que é mais convexa. E o menisco, tanto na parte medial quanto na parte lateral, ele vai aumentar a superfície de contato entre o fêmur e a tíbia, ou seja, ele vai aumentar a área de contato. E por que essa função é importante? Nós sabemos da física que pressão é igual a força sobre área.
Se nós conseguirmos aumentar a área, analogamente, nós vamos diminuir a pressão. E é justamente isso que o menisco faz na articulação do joelho. Aumentando a área, a superfície de contato, a gente vai acabar diminuindo a pressão. E aqui à direita a gente vê, então representado em azul, nós temos em cima o fêmur, embaixo a tíbia, aqui em verde o menisco, e em vermelho como que a carga ela é distribuída de maneira uniforme sobre a tíbia e sobre o fêmur quando a gente tem o menisco. Já na figura mais da direita, numa situação sem menisco, a gente vê que essa carga ela vai ser mais concentrada de maneira pontiforme na cartilagem, ou seja, a pressão na região, quando não tiver o menisco, vai ser muito maior. Isso, com certeza, vai levar ao desgaste ali dessa cartilagem e a degeneração ao longo do tempo. E outra função importantíssima dos meniscos é que eles também servem para estabilização. Então, isso daqui é o exemplo do ligamento cruzado anterior durante o arco de movimento de flexo e extensão de um joelho. E nós sabemos que o menisco medial, ele auxilia evitando a translação anterior excessiva da tíbia sobre o fêmur. Então, aqui está o fêmur, aqui está a tíbia. O menisco medial, ele funciona como se fosse uma porta barrando ali que a tíbia ela translade muito anterior. Ou seja, ele funciona como uma barreira mecânica auxiliando, então, na estabilização da tíbia sobre o fêmur. E o menisco lateral, ele vai acabar atuando, auxiliando no controle das forças rotatórias, analogamente aí representadas pelo pivô, ou pelo teste do pivô do joelho. Então, nós sabemos que o menisco lateral ele é mais importante para a estabilidade rotatória, relacionada ao pivô, e o menisco medial ele é mais importante para a estabilidade translacional anterior, mais relacionado à gaveta anterior. Além disso, o menisco tem outras funções, como aumento da congruência articular, distribuição do líquido sinovial, nutrição da cartilagem articular e propriocepção. Nós podemos ver aqui que na ultraestrutura do menisco, realmente ele é muito mais complexo do que somente ali um tecido de fibrocartilagem. E por que reparar? Bom, a gente não precisa pegar estudos muito recentes para saber da importância do menisco. Esse estudo, por exemplo, de 2006, é uma revisão sistemática, que é um tipo de estudo que avalia determinados outros estudos da literatura, e a partir daí eles tentam fazer um resumo dos dados e colocar isso numa meta-análise, ou seja, numa análise completa ali dos resultados de todos os estudos. E nesse estudo nós podemos perceber que existem várias evidências falando de que a menissectomia ela leva à artrose. Então, não existe dúvida na literatura de que o paciente submetido à menissectomia ele vai ter uma progressão da artrose. Mas como? A gente sabe também, por outros estudos, que a quantidade de menisco removido é o melhor preditor de osteoartrose, ou seja, quanto mais quantidade de tecido for removido durante a cirurgia, maior a chance desse paciente evoluir com artrose. Por isso que a gente fala tanto em salvar o menisco, preservar o menisco. Quanto mais tecido meniscal nós conseguirmos preservar e reparar durante a cirurgia, maior a chance desse joelho evitar aí a progressão da artrose e da degeneração ao longo do tempo. Então, essa é a importância de reparar o menisco, evitar a artrose, além das outras funções secundárias, como auxiliar também na estabilização do joelho. Entrando agora um pouquinho nas indicações de quando fazer o reparo. Quando a gente fala em reparo ou sutura do menisco, que seria, em vez de retirar a parte lesada do menisco, reparar da ponta, a gente costuma atrelar isso ao conceito de vascularização, a vascularização desse menisco. E como funciona? Também já sabemos de longa data que a vascularização do menisco ela vem da cápsula do joelho, que fica na periferia do menisco, e aí progride para o centro do joelho. E de acordo aqui com as zonas do menisco, vai ter maior vascularização ou não. Então, nós chamamos a zona mais próxima aqui da cápsula do joelho de zona vermelho-vermelho, porque é a zona onde tem a maior parte ali da vascularização advinda da cápsula do joelho.
Em segundo lugar, vem a zona vermelho-branca. E em último lugar, vem a zona branco-branco. Nós sabemos ali que existe a indicação de sutura, tanto das lesões da zona vermelho-vermelho, como das lesões da zona vermelho-branca. Porém, na zona branca-branca, como a vascularização ela é pobre, existe alguma inconsistência ou alguma dúvida na literatura se é possível reparar lesões nessa zona. Então, existe uma dúvida, será que dá para reparar também as lesões na zona branca? Bom, quanto a isso, eu gosto de destacar 2 estudos do Frank Noyes. Então, esse primeiro estudo, ele avaliou pacientes com lesão de menisco acima de 40 anos, então os pacientes tinham mais de 40 anos de idade, e essas lesões, elas foram tratadas com sutura, associado ou não à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, a idade média desse grupo de pacientes foi de 45 anos, variou de 40 a 58, e com um segmento de 34 meses. E ele conseguiu, nesses pacientes, reparo de lesões que se estendiam até a zona branca, 87% de sucesso. Realmente é uma taxa bem expressiva e muito boa. Já este outro estudo, também do Frank Noyes, de 2002, ele fez um estudo bem semelhante, só que em vez de avaliar pacientes acima de 40 anos, ele resolveu avaliar os pacientes mais jovens, abaixo de 20 anos. A idade média, então, desse grupo de pacientes foi de 16 anos, variando de 9 a 19, com um segmento um pouco maior, de 51 meses. E a taxa de sucesso foi de 75%. Também uma boa taxa de sucesso. Mas por que será que o sucesso nos pacientes mais jovens, que têm um maior potencial de vascularização, foi inferior aos pacientes mais idosos? Isso tem a ver com os hábitos de vida aí desses pacientes. Nós sabemos que os pacientes mais jovens eles são mais ativos, a taxa de retorno ao esporte é muito maior e com isso também a chance aí de uma nova lesão acaba sendo maior, justamente por isso que tem essa diferença. Mas o objetivo de colocar esses estudos aqui não é trazer essa diferença, é demonstrar que é possível também reparar as lesões localizadas na zona branco-branco, principalmente aquelas lesões que se estendem até a zona branca. E trazendo agora um pouquinho mais para a atualidade, buscando um estudo do grupo do Laprade, ele avaliou quais eram os desfechos do reparo de menisco pela técnica inside-out de reparo meniscal, de acordo ali com a zona de vascularização. E ele viu que as taxas de sucesso foram iguais, tanto para a zona vermelho-vermelha, quanto para a zona vermelho-branca, quanto para a zona branco-branca. O que mudou? Então, tiveram alguns pacientes que realmente apresentaram um desfecho melhor. E quais foram os fatores relacionados a esse melhor desfecho? Quando os reparos eles foram realizados de maneira aguda, ali o ponto limite avaliado neste estudo foi cirurgia inferior a 6 semanas dos sintomas e do trauma do paciente, pacientes que não tinham lesões graves da cartilagem no côndilo femoral medial e os pacientes que apresentavam lesões na zona vermelho-vermelha e vermelho-branca apresentaram um índice de satisfação superior aos pacientes que tinham lesão na zona branco-branca. Porém, a taxa de falha não teve diferença estatisticamente significativa entre as diversas zonas do menisco. Falando agora sobre os tipos de reparo, como que a gente aborda isso na cirurgia? Então, o primeiro tipo de reparo é o vertical. O que é o vertical? É você entrar com um ponto acima ou um ponto abaixo. E a gente pode dar esses pontos de maneira vertical, tanto na superfície superior do menisco, quanto na superfície inferior do menisco. Podemos também lançar mão do reparo horizontal, normalmente utilizado para lesões radiais, que é o reparo lado a lado. Então, aqui, em vez de entrar em cima e embaixo, a gente entra lado a lado aqui nas lesões meniscais. Podemos utilizar um reparo oblíquo em forma de X, que é basicamente uma mistura do vertical com o horizontal. Podemos utilizar a técnica do WRAP, que seria um reparo onde a gente entra na cápsula superior e na cápsula inferior, e aí acaba envelopando esse menisco. Ele fica semelhante a como se fosse uma pamonha, a gente conhece aqui do Brasil a pamonha, né? Lá fora eles descrevem como semelhante a um taco. Existe a técnica do hip stop, que é para parar ali o rasgo. Como que é isso? A gente coloca 2 suturas verticais e fora excêntricas suturas verticais, nós vamos fazer as suturas horizontais.
o objetivo das suturas verticais é impedir que o tecido meniscal ele seja rasgado a hora que tensionarmos as suturas horizontais. Então, esse tipo de configuração é chamado de hip stop. Temos também as suturas circunferenciais, que parecem o rail bale, ou aquelas formações ali de trabalho que os americanos costumam amontoar o feno e prender todo o feno. Como que funciona isso? As suturas circunferenciais elas acontecem ao longo do menisco. A gente pode utilizar as pinças como First Pass, Mini First Pass, Knee Scorpion ou o Novo Stitch, ainda não presente no Brasil. Nós entramos então de maneira vertical para fechar, por exemplo, uma lesão longitudinal. Vamos entrar de maneira vertical na parte mais periférica do menisco, depois entramos com o mesmo ponto na parte mais central, e aí damos um nó. Do mesmo jeito para as lesões horizontais, e nas lesões radiais nós vamos entrar lado a lado. E a grande diferença desse tipo de ponto é que ele vai fechar as lesões de maneira circunferencial, diferente então das outras técnicas abordadas. E por último, nós temos a técnica de fixação tibial, utilizada normalmente através de um túnel transtibial, com uma fixação feita na tíbia, mas também pode ser feita através do uso de uma âncora. Então, aqui é um exemplo de uma lesão de raiz do menisco medial fixado por essa técnica transtibial. E por que reparar? Então, vamos agora de acordo aos tipos de lesão. Vamos abordar especificamente a lesão longitudinal, que é um rasgo nesse sentido do menisco, também chamada de lesão vertical. Existe esse estudo biomecânico que demonstra claramente aí quais são as repercussões de uma lesão de alça de balde no menisco. Então, nós sabemos que o menisco com uma lesão em alça de balde, esse compartimento ele vai ter sua pressão alterada de maneira semelhante a um joelho com uma meniscectomia parcial, ou seja, a transmissão de pressão no compartimento com uma lesão do menisco em alça de balde é completamente alterada. E nós sabemos que a hora que é feito o reparo dessa lesão em alça de balde, nós vamos restaurar a pressão desse compartimento a níveis próximos do normal. E precisa reparar a lesão longitudinal? Em relação a essa pergunta, o melhor estudo que tem para responder ela, eu acho que é esse estudo multicêntrico feito pelo Moon Group, publicado em 2015, onde eles avaliaram o que acontecia com as lesões longitudinais que não era feito nada. Então, o cirurgião entrava na cirurgia, viu uma lesão longitudinal e não fazia nada, deixava ela lá. O que aconteceu? Então, foram avaliadas 208 lesões meniscais e eles viram que nas lesões abaixo de 10 milímetros, que não era feito nada, a taxa de recuperação por alguma complicação dessa lesão era em torno de 3%, e nas lesões acima de 1 centímetro, em torno de 11,5%, bem maior. Em relação às lesões do menisco medial, uma taxa de reabordagem, quando você via a lesão e não fazia nada, em torno de 13%, já do lateral somente de 5%. Dessa maneira, esse estudo ele sugere que nas lesões acima de 1 centímetro é necessário fazer a cirurgia para evitar que tenha complicações futuras, e as lesões mediais deixadas in situ, ou seja, aquelas que não faz nada, elas são menos previsíveis que as laterais. Então, normalmente, aquela lesão que você olha e resolve não fazer nada, é muito melhor você fazer isso para uma lateral do que para uma medial, porque a medial tem muito mais chance de complicar do que a lateral. E isso para as lesões inferiores a 1 centímetro. E como que a gente repara as lesões longitudinais? Então, existem estudos bem antigos comparando a sutura vertical com a sutura horizontal, e nós sabemos aí que a vertical é um pouco mais rígida. Não tem uma diferença muito grande entre a vertical e a horizontal, mas realmente em todos os ensaios biomecânicos a vertical é superior. E tem um estudo recente de 2019, até participei desse estudo, onde nós publicamos um novo tipo de sutura, que é a sutura em X, e vimos ali que quando é feita a sutura tanto da parte superior quanto inferior do menisco, essa configuração em X ela pode ser superior até mesmo à configuração vertical, que é melhor do que a horizontal. Quando nós falamos de reparo meniscal, não tem como não falar de 4 pessoas que eu acho que são fundamentais aí na história da cirurgia do joelho. Eu falo história, mas está todo mundo vivo.
mas essas pessoas, eles são já cirurgiões mais antigos, ainda todos na ativa, mas formadores de opinião. Quem são eles? Dr. Charles Brown, e aqui nessa foto, consegui pegar os três juntos no curso do HCOR do ano passado, o Dr. Frank Noyes, dos Estados Unidos, o Dr. René Abdala, do Brasil, e o Dr. Robert Laprade, também dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, entre os diversos professores que eu tive, realmente a paixão por suturar menisco e a vontade de querer reparar cada vez mais lesões foi por causa do Dr. René, porque ele realmente repara menisco já há muito tempo e tem resultados muito bons, e foi com ele realmente aí que a pessoa que eu mais aprendi a reparar e suturar menisco. E como é que a gente faz os reparos? Então, para uma lesão longitudinal, os pontos devem ser espaçados a cada 3 a 5 milímetros, e a gente dá os pontos tanto na superfície superior do menisco, quanto também na superfície inferior do menisco. Se a gente der os pontos só na superior, o menisco ele fica levantado. Então, é bom dar alguns pontos também na superfície inferior. Falando agora das lesões horizontais. Então, a abordagem clássica é a gente ressecar somente um dos folhetos. Então, na lesão horizontal, o menisco ele abre, igual um sanduíche, igual 2 fatias de pão abertas no meio. Quando a gente tem, então, a abordagem clássica, é a ressecção parcial de um dos folhetos, devido ao baixo potencial de cicatrização, principalmente se a lesão for degenerativa e na zona branca. Porém, a lesão horizontal ela é diferente da longitudinal e da radial. Nas lesões horizontais, a gente tem uma preservação das fibras circunferenciais, que são aquelas responsáveis por transformarem ali boa parte ali da força de compressão em uma força circunferencial, radial, ou seja, por dissipar a parte da carga. E quando preserva as fibras circunferenciais do menisco, isso acaba gerando pouca repercussão na área e na pressão de contato. Isso a gente pode observar aqui nesse estudo do JBJS de 2016, uma lesão pequena horizontal do corno posterior. A gente vê aqui a pressão do menisco intacto. Na lesão horizontal tem somente um aumento dessa pressão. Porém, se a gente faz uma ressecção de algum dos folhetos, seja o superior, seja o inferior, nós vamos estar aumentando a pressão e deixar a pressão nesse compartimento pior do que se a gente não fizer nada com essa lesão. Dessa maneira, ou a gente repara a lesão pequena, ou simplesmente você não faz nada quando você estiver diante de uma lesão horizontal pequena do menisco. Então, lesão horizontal pequena, ou você não faz nada, ou você repara essa lesão. E quando ela é extensa? Tem esse estudo do Arthroscopy de 2016, avaliando então um modelo biomecânico com uma lesão horizontal bem extensa, pegando todo o menisco. E obviamente que nesse tipo de lesão, aí sim, vamos aumentar de sobremaneira a pressão no compartimento onde tem a lesão. E a hora que a gente faz o reparo dessa lesão, a gente devolve a pressão a níveis similares ao menisco intacto, ou seja, lesões grandes, horizontais, é preconizado fazer o reparo delas para restaurar a pressão ao nível normal. Então, lesões pequenas horizontais não mexer, lesões extensas separar e nunca ressecar somente um dos folhetos. É melhor até deixar ele lá, a não ser que tenha uma lesão degenerativa importante. E como reparar a lesão horizontal? Então, nós podemos usar a técnica do WRAP, que parece o salsichão. A gente entra aqui na cápsula superior e na cápsula inferior, e aí acaba englobando o menisco, mesmo com um salsichão. Tem a técnica que podemos utilizar inside out, fixando os folhetos individualmente, ou seja, você acaba dando pontos inside out no folheto superior, depois pontos inside out no folheto inferior e fixa esses folhetos na cápsula articular. E tem os pontos circunferenciais, com aquelas pinças ao inside, onde também nós vamos fechar essas lesões horizontais de maneira circunferencial, sem pegar a cápsula articular. Existe uma revisão sistemática avaliando aí os desfechos dos reparos das lesões horizontais, vendo que a taxa de complicações quando é feito o reparo é em torno de 13% e a falha de cicatrização em torno de 5,6%. Comparando com a menissectomia, obviamente a taxa de complicação foi menor e o grande problema desse estudo é que o segmento é pequeno, é de curto e no máximo médio prazo. E a gente sabe que a menissectomia no futuro vai levar à artrose. Dessa maneira, a grande conclusão que eu tiro desse estudo
é que a taxa de sucesso, quando você vai fazer o reparo de uma lesão horizontal, ela beira em torno de 87%, ou seja, uma boa taxa de sucesso para a gente estar reparando também as lesões horizontais de menisco. Abordando agora as lesões radiais. Lesões radiais, essas sim rompem as fibras circunferenciais do menisco. Isso altera completamente a biomecânica do menisco. Ele não consegue mais transformar as forças de compressão axial, dissipar de maneira radial e circunferencial com essa lesão radial. Isso acaba alterando completamente a biomecânica do menisco. Mas quando deve ser reparado, então, uma lesão radial? Acho que tem dois estudos bem importantes. O primeiro avaliou o menisco medial, foi publicado no JBJS em 2010, e eles viram que quando a lesão radial ela tem um comprometimento até 60% ou menor aqui da espessura do menisco, não tem grandes repercussões na pressão. Porém, se ela tem aí um avanço, uma espessura de 90% ou mais do menisco, aí sim nós vamos ter alterações bem importantes na pressão daquele compartimento. E 2 anos depois, o mesmo grupo, publicando em outro jornal, avaliando o menisco lateral, chegaram à mesma conclusão. Dessa maneira, quando estivermos diante de uma lesão radial com comprometimento inferior a 60% da espessura do menisco, é preconizado fazer uma meniscectomia parcial, ou seja, você só regulariza, retira aquela parte da lesão. Isso é importante fazer até para evitar que essa lesão progrida. E quando for maior que 90%, aí não tem jeito, tem que reparar. A dúvida é entre 60% a 90%, isso fica a critério do cirurgião. Normalmente eu costumo reparar também essas lesões. E como é feito o reparo das lesões radiais? Então, pode ser feito de maneira inside out, a gente entra com pontos horizontais, aqueles pontos lado a lado. É um pulo do gato nessa técnica, a gente começar os pontos na porção mais central do menisco, e aí a gente vai depois progredindo para a periferia. Esse é o aspecto final, então, de um reparo da lesão radial com suturas horizontais. A gente pode utilizar aquela técnica que eu já falei do hip stop. A gente coloca 2 suturas verticais dentro das lesões horizontais. Então, põe as verticais, depois põe as horizontais. E o objetivo das verticais é a hora que a gente tensionar as verticais vão impedir que as horizontais venham rasgando o menisco. Por isso que chama hip stop. E também podemos utilizar as pinças all insides, igual nesse caso, é uma lesão radial bem grande ali do menisco lateral, um baita de um gap, e aí nós vamos estar fechando aí essa lesão, utilizando ali alguma pinça all inside, nesse caso é o Fast Fix 360 da Smith Nephew, e eu gosto de utilizar esse tipo de pinça all inside nas lesões radiais, porque elas fecham a lesão radial de anterior. Quando a gente utiliza o inside out, a gente fecha a lesão radial de posterior. Mas se nós formos pensar biomecanicamente, é melhor que nós fechamos ela da parte anterior do que da posterior. Basicamente, na radial, eu costumo utilizar todo tipo de sutura, vou mostrar alguns casos para vocês, mas se vocês tiverem que optar entre uma all inside e uma inside out, eu prefiro a all inside por ter essa característica de fechar a lesão pela parte anterior, a parte mais central do menisco, enquanto que a inside out a gente dá atenção no nó, na cápsula, ou seja, na parte mais posterior. E também podemos utilizar as pinças all inside de maneira circunferencial. Você dá um ponto de um lado, dá o ponto do outro, e aí tensiona o seu nó, coaptando ali então a sua lesão de maneira circunferencial. E uma maneira um pouco mais recente aí de abordar essas lesões radiais é através do túnel transtibial. Então é feito um túnel semelhante ao que nós costumamos fazer para a lesão de raiz. E essa técnica do túnel foi provada biomecanicamente que, quando adicionada às suturas horizontais, ela é biomecanicamente superior do que você deixar somente as suturas horizontais. Ou seja, você fazer as suturas horizontais mais a técnica do túnel transtibial para uma lesão radial, biomecanicamente é superior a você fazer somente suturas horizontais. E indo um pouco agora para os resultados clínicos, então, de pacientes submetidos a essa técnica, tem esse estudo do grupo do Laprade, publicado em 2017, que avaliou 27 pacientes com lesões radiais tratados com essa técnica, o túnel mais as suturas horizontais, comparados ali
a pacientes com lesões longitudinais, ou seja, lesões verticais, reparados pela sutura inside out. E o desfecho e as falhas foram estatisticamente semelhantes entre esses dois tipos de abordagem. Então, a taxa de sucesso aí com o transtúnel para lesões radiais foi semelhante à taxa de sucesso para abordagem de lesões verticais pela técnica inside out. Vamos falar um pouco agora das lesões da raiz do menisco medial. Quando a gente fala de raiz do menisco, normalmente a gente quer falar do menisco medial. As lesões de raiz do menisco lateral é outra coisa, completamente diferente, tanto do ponto de vista de etiologia quanto da biomecânica. As lesões da raiz lateral, elas estão intimamente relacionadas à estabilidade do LCA, principalmente à estabilidade rotatória do movimento do pivô. Já as lesões radiais do menisco medial estão relacionadas à alteração de pressão no compartimento medial. E um dos melhores artigos que eu gosto ali para a lesão da raiz do menisco medial, esse infográfico publicado pelo Jorge Schala e pelo Laprade na Arthroscopy, e basicamente ele resume ali os principais pontos que nós precisamos nos ater das lesões radiais. Então, de sintomas, o paciente costuma ter uma dor posterior, às vezes, durante o trauma onde aconteceu a lesão, ele escuta um pop. Para fazer o diagnóstico, nós vamos utilizar o corte axial da ressonância magnética, onde vamos ver a lesão aqui radial na raiz posterior do menisco. No corte sagital vai ter o sinal do fantasma. O que é o sinal do fantasma? Era para ver o corno posterior do menisco logo depois ali da sequência do ligamento cruzado anterior e posterior, e a gente não vê esse corno posterior, então é o fantasma, né? Devia estar lá e não está. E quando tem uma extrusão no corte coronal superior a 3 milímetros. Esses são os achados indicativos de lesão da raiz do menisco medial. Biomecanicamente, uma lesão da raiz do menisco medial, ela funciona como se você não tivesse menisco nenhum. E isso tem evidência na literatura já desde 2008. Tem um artigo do Christopher Harney, publicou no JBJS, demonstrando que realmente uma lesão da raiz do menisco medial é a mesma coisa que você tiver uma menissectomia total, ou seja, é igual se você não tivesse um menisco ali naquele seu joelho. Isso é interessante, porque realmente não funciona mais aquele mecanismo. Se o menisco ele não está fixo no seu corno anterior, no seu corno posterior, não tem mais como funcionar aquele mecanismo de transformar uma carga de compressão axial em uma carga radial e dissipar ao longo do menisco. E quando a gente deve reparar? Então é preconizado o reparo para pacientes ativos, independente da idade. Então, mesmo pacientes idosos, é preconizado que repare, desde que eles não tenham osteoartrose importante. Se a lesão é aguda, se a lesão é crônica, também não importa, é preconizado o reparo. Obviamente, vão ter algumas mudanças de técnica entre a aguda e a crônica. A aguda é mais fácil, a crônica, às vezes, você tem que liberar o menisco da cápsula, mas é preconizado o reparo tanto na aguda quanto na crônica. E como é feito isso? Existem diversas maneiras, a que eu mais gosto é pelo túnel transtibial, e as referências anatômicas que nós devemos utilizar na cirurgia é que o nosso túnel ele deve ficar 1 centímetro posterior à espinha medial e meio centímetro medial à espinha lateral. Então, isso daqui é um exemplo de uma lesão da raiz do menisco medial, de um paciente que eu tratei. Acho que a gente consegue ver o menisco, ele está completamente extruso ali fora, né? Ele está fora do platô tibial, não adianta nada ali, porque ele não vai funcionar como amortecedor. Aqui marcando o ponto, então 1 centímetro posterior à espinha medial e meio medial à espinha lateral. Eu faço o desbridamento com uma cureta, que eu vou querer que tenha um leito ali para aquele menisco cicatrizar nesse local. Utilizo um guia de LCA para fazer o túnel ali no local que eu demarquei, igual está sendo demonstrado aqui. Passando o fio guia para fazer o nosso túnel. Fazendo aqui o portal agora, eu insiro uma cânula, na verdade é uma seringa de 3 ml cortada que eu utilizo como cânula. Aqui utilizando o First Pass, esse aqui era o de ombro, é um caso antigo, ainda não tinha o mini First Pass, então utilizei a pinça de ombro, que é maior, é um pouco mais difícil, mas com cuidado e fazendo o pie crush do ligamento colateral medial, a gente consegue ter uma boa pega ali do menisco, na sua menisco medial, na raiz posterior. Então, dei um ponto,
Aqui a gente vê que a qualidade do tecido meniscal era muito boa, então eu resolvi dar só 2 pontos. O mínimo que eu dou são 2 pontos. Quando o tecido não é tão bom, aí eu gosto de dar 3 ou 4 pontos. E se tem extrusão, eu vou gostar de fazer também um ponto de centralização ali do menisco. Aqui puxando as suturas através de um fio prolene que passou pelo túnel. E aqui a gente vê o aspecto final, então o menisco, a raiz do menisco medial, voltando ali para o lugar onde deveria, e a gente vê o menisco voltando a ficar embaixo do fêmur e fazer o papel de amortecedor. Então esse é o aspecto de uma foto com a lesão, o menisco completamente fora aí debaixo do fêmur, não está embaixo do fêmur, e aqui a hora que a gente reinsere, a gente volta a ter o menisco entre o fêmur e a tíbia funcionando então de maneira mais normal. E agora o último tópico, a lesão em rampa. A lesão em rampa é do menisco medial. Não existe a lesão em rampa do menisco lateral. Se existe, a gente ainda está estudando e não entende ela de maneira correta. Mas a lesão em rampa, quando nós falamos, está intrinsecamente ligada à lesão associada do ligamento cruzado anterior. E a gente sabe que quanto mais tempo passa entre uma lesão do ligamento cruzado anterior, maior a chance do paciente ter também uma lesão em rampa. E sabemos que os pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior associado com uma lesão em rampa têm uma translação anterior maior do que os pacientes que só têm a lesão do cruzado anterior. Ou seja, quando tem rampa, está associado a uma maior translação anterior da tíbia. E precisa reparar? Bom, a grande maioria dos estudos fala que sim, que precisa reparar, porque nós sabemos que quando tem uma rampa, isso influencia diretamente na transação anterior. Então, quando a gente tem uma lesão em rampa, aumenta a transação anterior, e quando a gente repara essa lesão em rampa, a gente vai estar deixando o nosso joelho mais estável. Existe aí uma certa dúvida entre as lesões estáveis e as lesões instáveis em rampa. Em teoria, as lesões estáveis, não existe um consenso se tem que reparar ou não, mas as instáveis realmente preconiza-se o reparo. Existe um estudo recente do grupo do Fred Fu, que fala que não precisa reparar, mas esse estudo ele já foi até criticado por cartas aos autores, uma vez que o modelo utilizado utilizou com um ligamento cruzado anterior sem lesão, ou seja, não é um modelo que estamos acostumados, já que a lesão em rampa ela costuma acontecer quando tem a lesão associada do cruzado anterior. E como reparar? Quando a gente fala em lesão em rampa, temos que falar do Bertrand Sonnery-Cottet, é um cirurgião francês, ele acho que é o maior precursor aí do diagnóstico da lesão em rampa e do reparo. Ele faz um portal póstero-medial e com uma pinça posterior, tipo um suture laço, ele vai passando pontos. Ele gosta de utilizar o prolene absorvível e aí ele fixa e fecha ali a lesão em rampa. Eu gosto de utilizar uma outra técnica. Então, aqui é um paciente meu, a gente vê uma grande lesão em rampa, era uma lesão de LCA crônico. A gente consegue ver ali, mesmo sem colocar o gel, como nós já vimos a lesão, aqui com o gel que a gente vê como abre, é uma baita de uma lesão. Eu gosto de utilizar uma cânula, eu acho que facilita bastante a cânula para a gente instrumentar a região póstero-medial do joelho. E aqui passando a pinça Acupés ou Acupés é da Smith Nephew, a suture laço é da Artrex. Aqui eu puxo daí o fio pelo portal anterior, e aí eu vou puxar o prolene de novo para dentro ali do meu joelho. Aí com uma pinça eu jogo ali a outra borda do prolene lá para trás, e aí eu vou puxar os 2 fios pela cânula, e por essa cânula vou utilizar um nó deslizante e aí apertar esse nó com um empurrador de nó utilizado normalmente nas cirurgias de ombro. Então aqui dando o primeiro nó, era uma lesão bem grande, então feito o primeiro nó dessa lesão em rampa, cortado o primeiro nó, foi dado um segundo nó, também utilizando um prolene. Então aqui utilizando a mesma técnica, né, com o Acupés, puxei pela frente, depois joguei lá para trás, puxei pela cânula, vou dar um nó deslizante, deu ali, e aqui já no terceiro ponto, como era uma lesão muito grande, esse terceiro ponto eu resolvi usar um fio não absorvível, é o Ultra Braid, e aqui então a sutura da lesão em rampa com 3 pontos,
2 de prolene e 1 com fio não absorvível. Botando o probe, a gente vê que não abre mais nada ali na nossa lesão. Acho que conseguimos abordar, então, de uma maneira um pouco rápida aí, todos os tipos de lesão do menisco. Falamos um pouco por que é importante preservar o menisco e reparar o menisco, então, e a respeito das técnicas de como reparar também. Agora nós vamos voltar com o Marinho e vamos discutir alguns casos. Né, Mário? Beleza, Cacá, brilhante, cara, brilhante. É importante as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão ver a aula depois, entendam o tamanho do arsenal técnico que tu tens aí disponível e por que tu és uma referência e por que me estimulou tantas vezes a seguir na linha de acreditar na sutura do menisco. Eu não tenho casos assim, talvez tão complexos aí, alguns já feitos, mas acreditando que a gente pode salvar o menisco para preservar a articulação. Vamos tentar mostrar um casinho, 2 casinhos bem simples meus, para depois seguir com os teus casos mais complexos. E Perfeito. por que acreditar nisso, né? A gente tem visto, né, Cacá, a geração daquelas cirurgias dos anos 80, com tragédias que a gente vê de rotina. Esse é um caso, esses 2 casos que eu vou mostrar são pacientes de reconstrução ligamentar do cruzado anterior junto, tá? Aqui eu já estou lá no canto póstero medial do joelho, visualizando, entrando entre 30 e 45 graus por baixo da LCP para visualizar a ramp lesion. Aqui a gente está demonstrando, tem uma visualização artroscópica, eu não botei o gelco. Dá para valorizar essa questão, essa lesão aqui, Cacá? Dá para pensar nela? Dá. A gente tem aquela controvérsia entre a lesão estável e a lesão instável, só que essa controvérsia ela está relacionada a um estudo um estudo chinês que foi publicado no American Journal. Só que mesmo nas lesões estáveis, os médicos eles abordavam a lesão estável, eles faziam a raspagem, né, o avivamento daquela lesão para facilitar a cicatrização. Então, mesmo nas estáveis já era feito um tipo de abordagem. Apesar de não existir consenso ainda se tem que abordar ou não, eu gosto de abordar sim as lesões em rampa. Aí, ó, a gente tinha uma lesão instável, aparente, né? Mente o menisco tá bom, mas e aí, fixa ou não fixa? Eu optei aí diante da situação não fazer a fixação por aquele portal póstero-medial, mas usar uma fixação com fast fix como se fosse uma sutura tipo wrap. Tá? Aqui é o final, já cortando o primeiro fio, certo? Já cortando para ver como vai ficar o primeiro fio. Deve entrar o vídeo do segundo ponto. Espera aí, deixa eu passar. Não, perdão. Acho que escapou aqui da aula. Mas essa é a aparência do caso depois dos 2 pontos, suturando o menisco lá no canto póstero-medial e preservando. Esse paciente já está com 90 dias de cirurgia, fazendo a reabilitação com carga normalmente. Tá? Só um pouquinho, Cacá, eu acho que eu esqueci de passar aqui, ó, a imagem da lesão antes. Tá? Já entrou no terceiro. Aqui a gente tinha a ressonância mostrando a lesão ali em rampa posterior, a lesão vertical, e apareceu isso depois. Aqui são os vídeos. E o segundo caso, a gente pode ver que tem uma lesão aí também vertical no corno posterior do menisco. Fica aquela questão, é estável, não é estável? Como é que vai ser o tamanho dela durante a cirurgia? Ela se apresentava mais ou menos assim, uma lesão instável. Essa é uma paciente já com uma idade de 48 anos, caiu jogando vôlei, sofreu um entorse jogando vôlei, pratica esporte normalmente, e a lesão era instável, como a gente pode ver. E aqui tem uma sequência. Fica a questão, Cacá, eu acabei suturando apenas pelas dificuldades que a gente tem aqui com o material, eu acabei usando só um ponto. Tu faria isso só um ponto, Cacá? Eu gosto de dar bastante ponto, Mário, mas nós sabemos aí que, particularidade minha, existem cirurgiões que não dão tantos pontos, eles também têm resultados satisfatórios. Eu gosto de entrar com vários pontos, eu tenho uma teoria por trás.
eu acredito que nem toda lesão que a gente suture vai cicatrizar. E eu acredito que nem toda lesão que não cicatrizou seja sintomática. Dessa maneira, se eu dou um monte de ponto, e mesmo que aquele menisco não cicatrize, mas pelo menos ele está estável, eu acredito que eu vou segurar os sintomas desse paciente. Então, realmente, eu costumo dar bastante ponto. Se você está diante de uma lesão que tem um alto potencial biológico de cicatrização, e você entrar com um número pequeno de pontos, esse menisco cicatrizando, está ok, ele nem vai precisar mais daquele ponto. Então, também não dá para falar que está errado ali. Obviamente, eu preferia dar mais pontos, mas acreditando que esse menisco vai cicatrizar e tinha a lesão da LCA concomitante, aumenta a chance disso daí acontecer, eu acho que vai muito bem. Eu tenho levado a fundo aí esse teu ensinamento e em outras lesões de maior monta, assim, de mais complexas, eu tenho usado bastante suturas com os pontos, com os fios Ultra Bride aí, que a gente usa de rotina, mas essas duas lesões que eram menores aí, com um ponto só interno, elas ficaram estáveis. Essa paciente também está com uma boa evolução, já está reabilitando. É importante, mas eu acredito muito nesse teu ensinamento, Kaká. Eu costumo descrever aqui como sutura mecânica, né? Não é uma sutura tão biológica, uma sutura mais mecânica. Quando são as alças de balde, eu tenho sobrado nos pontos, aí tenho feito bastante ponto conforme a tua orientação também, mas eu mostrei esses dois casinhos mais simples, que são onde eu acho que eu posso demonstrar a valorização da biomecânica meniscal. Porque o que acontecia antigamente, né, Kaká? Esses meniscos, eles eram praticamente o segundo caso sacrificado, a gente teria uma lesão instável, a gente teria tirado o menisco, mais antigamente, e o primeiro caso, a gente sabe hoje, diante de trabalhos, que tem uma tendência que esse menisco, essa ramp lesion, pode evoluir para lesões mais graves, quando a gente não vê. Então, o que eu tenho feito é ir sempre através do túnel, por baixo do LCP, olhar e observar a lesão, e eu acho, com essa pequena experiência dessa lesão que eu fixei ali com Fast Fix, que lesões instáveis a gente tem que usar sim o portal póstero medial e fazer ali como tu descreveu. Vamos seguir com os teus casos mais complexos. Essa em rampa, às vezes é difícil até definir, né? Por exemplo, aquela lesão que você colocou poderia ser definida também como uma disjunção cápsulo meniscal ou uma lesão na zona vermelha do menisco em vez de uma lesão em rampa. Acho que tinha um componentezinho em rampa e tinha também uma lesão longitudinal ali na zona vermelha do menisco. Acho que o importante foi que você conseguiu estabilizar esse menisco, né? A vantagem de entrar com o portal posterior é que a gente consegue dar um ponto no ligamento menisco tibial. E às vezes com o Fast Fix isso é bem difícil, que a gente tem que entrar aqui naquela parte inferior e esse ligamento na lesão em rampa ele está caído. A gente às vezes não consegue buscar isso. Exatamente. Mas eu acredito que a hora que você faz uma capsulodese do menisco com a cápsula lá atrás, seja com inside out, seja com Fast Fix, você também está atrelando estabilidade àquele menisco. Então você está tratando. Talvez biomecanicamente seja melhor a gente dar um ponto pegando o ligamento menisco tibial pelo portal póstero-medial. Tecnicamente é bem difícil, mas eu acredito que se não tiver o instrumental adequado, não deixe para não fazer nada. Eu já suturei lesões em rampa com inside out, normalmente eu tenho sempre disponível, e também resolve. O próprio grupo do Laprade, ele só usa inside out para reparar a lesão em rampa. Ele não faz Kaká, o portal póstero-medial. O Saulo aqui, que é um colega de Pato Branco, está perguntando se tu tens alguma dica para aumentar o espaço lateral conforme a gente tem o pie crust medial, se tu tens alguma dica para aumentar o espaço lateral, e perguntando quando que tu procura olhar para ver se tem a ramp lesion. Eu e olhar lá para ver se eu localizo a lesão. E tu? Vamos lá. A ramp lesion agora eu estou procurando de rotina. Em todos os pacientes, mesmo sem lesão do LCA, eu boto ali o artroscópio para ver, até para me acostumar. Aquela inspeção que a gente faz de rotina na artroscopia, aquilo tem que virar extrapiramidal, senão você esquece.
Então, agora eu coloquei na minha rotina de avaliação, eu vou ver se o paciente tem Rump Lesion, mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que seja um paciente com uma lesão do menisco lateral. Eu vou olhar se tem uma Rump Lesion do menisco medial, para acostumar. E em relação agora à abertura do espaço lateral, bom, tem várias coisas para se fazer. Primeiro, eu sempre gosto de fazer com o paciente colocando a perna na posição de 4. Aí eu coloco um coxim no pé do paciente. Quanto mais elevado o coxim, maior a força de varização você consegue fazer. Você pede para o assistente, o seu auxiliar, fazer uma força de varização. E quanto mais alto tiver o coxim, maior vai ser essa varização. Então, com isso, você consegue ter um aumento desse espaço. E outra coisa que ajuda bem é o grau de flexão do seu joelho, né? Às vezes, a gente acha, fletindo muito, às vezes é melhor. Às vezes não é o grau máximo de flexão que vai te dar a melhor abordagem lateral. Então, você tem que jogar com o grau de flexão do joelho e com a altura do seu coxim. Não deixa o pé diretamente na mesa. Você coloca um coxim e aí, com isso, o auxiliar vai conseguir varizar. Eu gosto de amarrar o paciente na mesa para poder dar um tilt na mesa, de maneira ali que a hora que eu vou fazer a abordagem inside out, fica mais fácil para o auxiliar recuperar aquelas agulhas. Isso facilita bem. Se for preciso, eu faço um pouco de pie crust no trato iliotibial, próximo ao ligamento colateral lateral. Isso abre, mas não é grandes coisas, não é a mesma coisa que fazer no LCM, mas já pode ajudar um pouco. E o interessante é que o pessoal mais antigo, o Chuck Henning, que é o guru do Charlie Brown, Charlie Brown já está antigo, né? Tem o guru dele, que é o Chuck Henning. Ele usava um fixador externo, um mini fixador externo para abrir o espaço lateral, para fazer as suturas laterais. Então é como se fosse um mini distrator AO, ele cravava um chans no fêmur, um chans na tíbia e distraía aquilo para abrir. Eu nunca precisei usar isso daí, mas é uma coisa que eu tenho na cabeça aí, se vale a pena testar ou não. Essas seriam as manhas aí para o lateral. Vamos para os casinhos? Vamos para os casinhos. E os pontos quando tem uma alça de balde lateral, Cacá? Aquela velha história do primeiro ponto ser no tendão do poplite. Tu coloca no poplite ou não? Bom, tem até um caso que eu acho que o hiato do poplíteo, ele existe ali por um motivo. A gente sabe que o menisco lateral ele tem uma mobilidade muito maior do que o menisco medial. Essa mobilidade é até mais do corno anterior do que do posterior, mas a gente sabe ali que no hiato do poplíteo tem um movimento grande desse menisco lateral. Quando a gente dá o ponto no tendão do poplíteo, a gente tira um pouco dessa mobilidade. Biomecanicamente, a gente sabe que não está restaurando a articulação à sua normalidade. Porém, existe uma série de estudos, principalmente europeus, demonstrando que não tem problema nenhum você dar o ponto no tendão do poplíteo, inclusive tem cirurgiões que buscam por dar esse ponto lá. Em algumas situações, eu uso o tendão do poplíteo. Quais seriam elas? Em lesões, a gente sabe que a vascularização do menisco aqui, naquela região do hiato do poplíteo, ela é mais comprometida. Então, se eu tenho uma lesão que envolve ali aquele hiato do poplíteo, aí eu gosto de dar um ponto no tendão do poplíteo, porque a vascularização naquela região é comprometida. A hora que eu travo o menisco no tendão do poplíteo, com certeza eu vou estar criando ali um canal vascular, seja da cápsula, seja do próprio tendão do poplíteo, para estar entrando ali suprimento sanguíneo para tentar cicatrizar essa lesão. Pô, vamos aos casinhos mais complexos aí. Vamos lá. Então, se der para evitar dar o ponto no tendão do poplíteo, eu evito, mas em algumas situações eu miro nele. Vamos lá. É o que temos, né? Esse aqui é o primeiro caso. Aqui, conflito de interesse de novo, vamos passar. Paciente de 18 anos, masculino, estudante, pratica jiu-jitsu 4 vezes por semana, refere que teve entorse joelho direito há 7 meses, lutando jiu-jitsu. E a queixa dele é que ele tem bloqueios esporádicos dolorosos, se ele flete muito o joelho, então em hiperflexão, né? E a partir do momento que ele vai levantar a partir da posição de índio, e ele fica bastante nessa posição no jiu-jitsu. Quando tem esse bloqueio, vai destravar, esses destravamentos eles acontecem com estalo e dor, e o paciente não sabe localizar a dor durante o desbloqueio. Ele não consegue falar, é aqui, é ali, ele não sabe falar onde dói. E ele só tem queixa durante esses episódios de bloqueio. Fora disso, ele não tem dor, não tem estabilidade, não tem nada.
Exame físico dele, alinhamento normal. Ele tinha provas meniscais negativas, mas ele tinha um receio de bloqueio com o McMurray, a hora que eu ia fazer a hiperflexão, mas não teve dor, não teve mais nada. E provas ligamentares patelares negativas, arco de movimento completo. Então, para a gente ser um pouco mais dinâmico, o raio-x não tem alteração nenhuma, tá? Vamos passar. E aqui a ressonância dele. O que veio no laudo inicial da ressonância? Sem alteração. Aí, com esse laudo, foi até outro médico, não fui eu que atendeu esse paciente, na época da ressonância, pediu revisão do laudo, e na revisão do laudo veio isso aqui, lesão oblíqua incompleta do menisco medial, que é isso aqui, que foi relevado pelo radiologista, e achados inespecíficos do corno posterior do menisco lateral, sugestivos de tecido cicatricial hipertrófico. E só tinha em um corte isso daqui, não era uma imagem que se repetia nos outros cortes. E aí esse paciente, ele continua tendo esses sintomas, ele não foi abordado, ele passou por diversos médicos, e aí chegou comigo e tá aí, Marinho, passou em vários médicos com esse tipo de queixa, essa ressonância aí inespecífica, o que você proporia para ele? Isso só mostra a dificuldade que a gente tem, às vezes, de encarar algumas ressonâncias com laudos que são inconclusivos e que nos dificultam a ter material para operar, né? Eu acho que um paciente com esse relato, com sintomas clínicos e essa lesão aí, tem que ir para dentro do joelho. A gente está vendo uma lesão aí, cápsula ligamentar, na região posterior do menisco e tem que ir para dentro dele, do menisco lateral. Nós somos ortopedistas, né? O pessoal brinca que ortopedista nem médico mas tem algumas máximas que a gente mantém, né? E a clínica é soberana. Pô, o cara está com um bloqueio ali que dói a hora que bloqueia, alguma coisa está acontecendo, ele não nasceu com isso. E, então, realmente, a gente tem que tentar resolver. E pela clínica dele, pela história, nem pelo exame físico, porque o exame também, nesse caso, foi inconclusivo. Às vezes, no exame, a ressonância fala que não tem nada, mas tem ali as provas meniscais positivas. Normalmente, quando acontece isso, e eu vou para a artroscopia já armado ali com instrumental para suturar menisco, quando o paciente tem achado, não tem nada na artroscopia e provas meniscais positivas, muitas vezes esse paciente vai ter uma lesão na zona vermelho-vermelha ou uma disjunção cápsulo-meniscal. Nesse paciente não tinha nada, né? Porque também não tinha as provas de menisco positiva. Mas com a clínica daqueles bloqueios dolorosos, eu fiz a suspeita de uma lesão instável do menisco. Não sabia se era medial ou se era lateral. E aqui, ó, isso aqui é a artroscopia dele. Olha o menisco lateral dele. Um baita de um rombo ali que pegava o corno posterior, passava do tendão do poplíteo e até lá para frente, uma baita alça de balde. Como que você gostaria de abordar essa lesão aí, Marinho? Cacá, eu fiz um caso parecido faz poucos dias e o que eu tenho de opção para dar muito ponto é trabalhar com inside out. Tá? Eu não tenho aqui condições de fazer um menisco lateral assim, eu teria preferência para usar uns pontos iniciais aí ao inside. Depois, até se a lesão se complementa aqui no corno anterior, faria outside in, que a gente sabe que tem uma situação bem peculiar para o corno anterior do menisco lateral. Mas na minha realidade local, eu fiz um caso, como eu disse, parecido, e foi tudo inside out. Fiz a abordagem ali póstero-lateral, abrindo o espaço e a janela para poder catar os pontos junto com o auxiliar. E dele ponto, né? Sutura mecânica. Aprendi contigo. Bastante ponto para tentar. Mandou quantos, lembra? Fiz 7 pontos, Cacá. É bastante. Acho que tu vai me dizer que eu fiz pouco ainda. Não, acho que em torno de 8 tá bom. Inside out. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns conceitos. Eu acho que o Fast Fix, o Meniscal Cinch, essas pinças ao inside, elas são muito boas porque elas são práticas, né? E diminui a morbidade, porque não precisa fazer aquela... Diminui o tempo cirúrgico também, né, tempo Cacá? cirúrgico, se você não tem um auxiliar preparado. Eu opero com o Leonardo Albertoni, que é mais velho que eu, me ensinou um monte de coisa, ainda me ensina, e o Felipe Schumacher, que é mais novo, mas também é fera do joelho. Então,
Nós somos 3 caras, os 3 especialistas em joelho, 3 caras bons, e é por causa desses auxiliares que eu fico fazendo essas lesões aí complexas, né? Nas lesões deles, eu que vou auxiliar, e a gente acaba, então, realmente suturando aí lesões bem complexas, mas precisa ter auxiliar preparado. Em relação ao conceito de estabilidade, eu acredito, apesar dos estudos biomecânicos demonstrarem que as pinças ao inside, tipo Fast Fix, têm uma estabilidade biomecânica semelhante ao inside out, não tem como. A hora que você pega a cápsula, a gente sabe que às vezes você dá o ponto e aquela âncorazinha, ela volta, você perde o ponto. E com o inside out você não perde o ponto. Com o inside out você só perde o ponto se você tensionar tanto que a parte de dentro do ponto rasga o teu menisco, né? Só assim para você perder o teu ponto. Então eu acredito que a biomecânica do inside out ela é melhor do que a do fast fix. Então para lesões muito instáveis ou de pacientes de alta demanda, eu prefiro usar uma associação aí de inside out com fast fix. Obviamente, lesões pequenas, com alto potencial de cicatrização, pela facilidade da utilização da pinça inside out, eu vou nela. Mas vamos mostrar o que eu fiz aqui. Então, aqui está demonstrando a lesão de novo aí, mas já vamos para o tratamento aqui. Então, era uma lesão grande, né? Uma alça de balde, usando a raspa, eu vou na lesão, depois eu vou na cápsula lá atrás também, na sinóvia, e aqui começou. Então, dando ponto inside out, né? Já fizemos a via. Dando ponto vertical, então entrando na cápsula, entrando na parte superior do menisco lateral. Aqui no terceiro ponto vertical. O quarto ponto, entrando na cápsula e na parte superior do menisco. Aqui indo para o quinto ponto, anterior ao tendão do poplíteo, também vertical, na parte superior do menisco. Aqui eu fazendo uma abordagem transpatelar para chegar no corno posterior, desde o primeiro ponto ali superior no menisco, aqui já dando ponto inferior no corno posterior do menisco, a hora que a gente puxa, vê que abaixa. Dando mais um ponto ali superior, bem posterior, para fechar ali a lesão longitudinal, né? Também um ponto vertical. Outro ponto vertical, ainda mais posterior daquele que eu dei. E aqui dando um ponto na cápsula e pegando bastante menisco da região posterior para fechar essa alça também pela porção inferior do menisco. Então aqui usando o probe ali para não engruvinhar a hora que puxa ali e pronto. Ali a gente devolve o menisco para o lugar. Dando um ponto inferior ali na porção do menisco anterior ao tendão do poplíteo. E aqui ele tinha essa lesão na zona vermelho-vermelho ali no hiato. E aí entra aquilo que você falou. Mexe no tendão do poplíteo ou não? Nesse eu mirei no tendão do poplíteo, porque eu acho que essa parte mais central do menisco não ia ter vascularização nenhuma se eu não abordasse. E aí eu mandei bala com fast fix mesmo, cravei no tendão do poplíteo, fechei o ponto, e aí eu acho que com isso eu vou trazer vascularização ali para essa porção da alça de balde ali no hiato do tendão do poplíteo no menisco lateral. E aí, esse é o aspecto final. Cacá, e o pós-operatório disso? Então, eu vou deixar esse paciente com carga parcial ponta de pé por 4 semanas com o brace. Ele pisa ponta de pé com o brace e muletas. Arco de movimento 90 graus por 4 semanas. E depois mais 2 semanas, aí carga parcial com muletas, já indo para 50%, 60% do peso. E liberado o arco de movimento completo. E acaba de usar muletas e o brace com 6 semanas. Aqui previsão de tatame. Previsão de tatame, eu gosto de fazer teste isocinético para ver como é que está a força desse paciente. Em torno de 6 a 8 meses, provavelmente ele deve voltar. Se passar no teste isocinético, eu faço uma série de testes. Sports Metric, isocinético, uso os questionários de avaliação. E aí ele passando nos critérios para retorno ao esporte, que é particular de cada cirurgião, aí eu deixo ele voltar ali para o tatame. Boa. Então esse é o aspecto final, né? 12 pontos, 8 superior, 3 inferior, mais o fast no tendão do poplíteo. Te falei que eu tinha feito pouco? Não, mas é que eu que faço muito. Acho que o teu foi bom. Espera aí que vamos para o segundo caso. Mariora, que der o tempo, você fala. Eu sei que já deu aqui, mas... Não, vamos mais aí. Dá para nós mostrar mais os dois casinhos aí. Então vamos embora.
Próximo caso, 52 anos, masculino, fazia corrida 3 vezes por semana, 30 quilômetros por semana, bastante, né, por 52 anos. Então era um cara bem ativo. Idade biológica não era de 52. Dor no joelho esquerdo há 2 anos, ao fletir joelho para se pendurar numa corda. Aí, desde então, ele tem dor ao mudar de nível durante corrida e movimentos torsionais. A dor piorou há 2 meses. Tua tela não foi compartilhada, descompartilhou a tela. Ô, rapaz. Estou lendo para mim mesmo aqui, desculpa, gente. Cadê o share screen? Agora foi. Agora vai. Desculpa, Marinho, foi bom você falar, senão eu ia passar. Então vamos lá. Paciente 52 anos, masculino, corrida 3 vezes por semana. Dor no joelho esquerdo há 2 anos ao fletir joelho para se pendurar numa corda. Tem dor ao mudar de nível durante corrida e movimentos torsionais, e a dor piorou há 2 meses. Então a dor já vem há 2 anos. E a dor piorou há 2 meses após ficar muito tempo agachado. Ele consegue localizar a dor medial, e é uma dor que piora ao agachar, nega falseio ou bloqueio. No exame físico, ele tem um varo discreto, aqui a gente vê pela panorâmica, tem 2 graus de varo de eixo mecânico, é um pouquinho de varo, não é muito. E tem todos os testes meniscais positivos para menisco medial. Provas ligamentares e patelares negativas, arco de movimento completo. E eu gosto de pedir um Rosenberg aqui, porque às vezes no raio-x AP a gente não vê comprometimento do espaço medial, igual a gente vê no Rosenberg. Aqui nesse caso estava bem preservado. Ressonância dele. Então aqui a gente vê por esses cortes uma lesão horizontal bem extensa do menisco medial, indo desde o corno posterior até o corpo. A gente vê tanto do corte sagital quanto aqui no corte coronal essa lesão. A gente já vê também um edema aqui, né, no platô tibial. Talvez tenha algum fragmento meniscal dando aquele impacto menisco tibial que pode gerar esse edema. No axial a gente não vê nada e a cartilagem da patela dele preservada. 52 anos, Marinho, essa queixa aí, com esse tipo de lesão horizontal bem grande, o que você faria aí ou proporia? Olha, primeira coisa que a gente precisa pensar é que se não pensar em salvar esse menisco, a gente está tirando esse paciente do que ele gosta de fazer, de correr semanalmente. A gente está vendo mecanicamente já uma sobrecarga óssea ali. Já é com certeza o menisco funcionando erradamente. Hoje em dia, com tudo que eu tenho aprendido e tenho feito, Cacá, eu partiria sim para salvar o menisco desse paciente para manter a função dele esportiva. Pensaria em ir para esse menisco, muitas vezes, como tu disse, tirando um pouquinho, talvez, da parte branca do menisco para permitir que a gente envelope essa lesão e melhore essa função articular aí. Perfeito. Marinho, eu acho que você falou uma coisa bem importante, né? A cirurgia de sutura de menisco, a gente sabe que tem a taxa de falha, né? E ela varia na literatura de 5%, 15%, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da complexidade da lesão, também isso daí aumenta. Mas você tem que fazer um acordo com o seu paciente, você tem que expor para ele o que também vai acontecer se você tirar o menisco. Quando você retira o menisco, a curto prazo é excelente para o paciente, que você melhora a dor desse paciente, né, tira com a mão, a fisioterapia é muito mais rápida e ele consegue voltar para as atividades do trabalho dele. Porém, realmente, dependendo ali do que o paciente quer fazer, ele não vai conseguir ou vai ter alguma alteração ou vai evoluir para uma artrose. É igual você falou, esse paciente ele queria voltar a correr. No meu modo de raciocínio também é fundamental tentar preservar o que for possível desse menisco para aumentar a chance desse paciente voltar para a corrida. E foi isso que eu conversei com o paciente. Eu gosto de falar que a avaliação da qualidade do tecido meniscal, que é o que em última análise vai me falar se eu vou reparar ou não o menisco, é a qualidade do tecido. Isso eu faço no intraoperatório. E que eu vou ressecar aquilo que não tiver uma qualidade boa e tentar suturar aquilo que eu acho que tenha um viés ali, com algum potencial de cicatrização ou de estabilização com a minha sutura. Aí fala dos prós e dos contras, tem que falar que existe sim uma chance de falha, se falhar vai ter que ser feita uma reabordagem,
e normalmente é um acordo que você faz com o paciente e o ideal é que você esclareça o paciente e que os dois tomem essa decisão em conjunto, né, do que fazer. Bom, isso aqui é o patelofemoral do paciente, então, 52 anos, corredor excelente, né, muito pouca lesão, bem preservada, e aqui está a lesão do menisco medial. Então, está aqui, ó, a gente tinha um flap, que era o folheto inferior da lesão horizontal, ele acabou destacando de posterior virando um flap. Isso aí não tem muito, né, o que fazer, já estava degenerado. Tem um pouco de degeneração ali na parte branca ali dos folhetos, do folheto que permaneceu. E aqui é o aspecto final da lesão após o desbridamento, uma baita lesão horizontal. Esse era o aspecto aí. E aí, Marinho, faria alguma coisa? Deixa essa lesão horizontal ali, porque a gente sabe que lesões pequenas dá para deixar. Como que você abordaria aí depois desse desbridamento aí? Kaká, esse padrão de lesão, eu acho que eu acabaria não fazendo nada nessa lesão horizontal. Acho que eu teria uma tendência a não fazer nada. Com um flap grande desse retirado. Aqui, Marinho, acho que vale a pena, em relação a fazer ou não fazer, dificilmente a gente vai ter consenso. Porque eu concordo que também não fazer nada é uma opção. O que não pode fazer é tirar um dos folhetos. É isso que não poderia fazer, e que eu acho que essa é a principal mensagem aqui desse caso. Mas esse cara, ele era corredor e eu estava com tudo ali, eu achei por bem intervir para dar uma estabilizada, né? Então eu parti para o reparo ali. Então esse aqui foi o tratamento que eu fiz aqui, vai mostrar, então aqui está a lesão. De novo, inside out, por causa da quantidade de pontos, podia ter utilizado o fast fix aí, é que eu gosto de reserva fast fix para a parte mais posterior ali do menisco. Então, fazendo um wrap aqui. Oi, Marinho. E essas lesões isoladas aí, tu estimula um sangramento depois, aquele velho sangramentozinho? Eu faço a notiplastia. Quando é lesão horizontal, quando é lesão longitudinal, eu até solto o garrote antes de apertar os pontos, espero 15 minutos para o coágulo entrar na lesão. Nas horizontais não entra tanto, então eu faço depois a notiplastia. Então aqui dando os pontos, né, eu entro alguns como wrap. Quando o folheto ele é grande, aí eu também resolvo pegar folheto. Eu não entro só em cápsula não, porque senão realmente quando o folheto é muito grande, se você pegar só o wrap, eu tenho medo de cortar e fazer uma lesão radial. Então, nas partes que tem menos tecido, eu faço wrap. Nas partes que tem mais tecido, eu acabo pegando folheto para dar essa estabilidade para o menisco. E aqui o corno posterior, que também estava querendo abrir com a lesão horizontal, ganhou um fast fix ali, bem na quina. Então, entrando ali no corno posterior. Aqui tensionando ali o fast fix. Excelente. E pronto. Feita aqui a sutura, vamos ver o aspecto final. Esse é o aspecto final. Então, fechou ali a sutura, né? A gente, vou probar ali, não vê, mas ainda resolvi regularizar essa orelhinha ali do corno posterior. Mas aí é preciosismo, né? Não precisava. Bom, enfim, aqui é o aspecto final. Ali com o probe já não abre mais essa lesão, está toda estável, né? E esse foi o aspecto final aqui desse paciente. E aqui no final, igual eu te falei, faço a sulcoplastia ali, a notiplastia. Então, tomou 6 pontos, 5 inside out e alguns wrap, né, outros na parte superior e ganhou um fast fix no corno posterior. Vamos lá, vamos para o próximo. E dor, Kaká? Tu achas que esse paciente vai passar muita dor no pós-operatório? Não, ele tem a dor, é a mesma dor de fazer a sutura inside out, né? Eu mudei também a minha abordagem de dor. Quando eu saí da residência, a minha abordagem de dor era dor como tratamento. Eu só tratava a dor quando ela aparecia. Hoje em dia eu abordo prevenindo. Então eu já entro com medicações antes do paciente ter dor para tentar dar um pós-operatório mais satisfatório para ele com menos dor. Então realmente a minha abordagem de dor hoje em dia ela é bem mais agressiva do que quando eu me formei em ortopedia.
Tá vendo o caso aqui, Marinho? Sim, tá na tela, pode seguir. O que muda é a reabilitação, né? A reabilitação é mais chato do que não fazer nada. Bom, vamos lá. Paciente de 53 anos, masculino, gosta do hiking, quer ficar subindo montanha, fazendo trilha. Enfim, queixa de dor no joelho direito, dor medial há 3 meses, nega trauma, nega falseio e bloqueio, tem um discreto varo, 2 graus de varismo aí do eixo mecânico, igual daquele outro paciente, né? Tinha um McMurray e um Apley positivo para menisco medial, um Steinman não, provas ligamentares e patelares negativas, tinha só um pouquinho de limitação de flexão. Aqui a gente vê pelo Rosenberg também o espaço preservado, aqui está onde está caindo o eixo mecânico dele, e aqui a ressonância. Na ressonância a gente vê uma baita lesão radial aqui no corpo do menisco medial, vemos a lesão radial aqui também no córtex sagital, e aqui um pouquinho de um aspecto mais complexo aqui de radial, com um pouquinho de horizontal no menisco medial. 53 anos, Marinho, dor pra caramba há 3 meses. E aí? É isso aí. E ainda tem um cisto ali, né? Tem um belo cisto de bacon. Assim, algum tempo atrás eu confesso que não acreditaria em sutura de menisco. Depois das nossas amplas conversas aí, nossos encontros, e tu insistindo na questão mecânica, eu cada vez tenho insistido mais na sutura de menisco, com o padrão do bom fio que não vai rasgar o menisco, porque a gente tem um padrão de fio nacional, né, Cacá, que não nos permite, não vai ter resultado positivo com aquele material. Então, quando a gente consegue ter o nível de acesso a fios de boas empresas de âmbito mundial, que tem esse padrão que a gente possa costurar ele de maneira mecânica, que é uma palavra que a gente está repetindo aqui várias vezes, eu acho que esse paciente a gente tem que apostar sim na possibilidade. Eu confesso que eu tenho pouquíssima, para não dizer nenhuma, experiência com suturas radiais ainda. Acho que eu não cheguei nesse ponto ainda da sutura radial. E eu acho que tu vai apresentar para nós aí um belo caso disso, que é para onde eu acho que eu pretendo caminhar também, acreditando nessas suturas radiais que a gente está vendo bons resultados com técnicas sendo desenvolvidas, e eu acho que é por aí o caminho. Eu concordo aí com você, e a gente tem, hoje em dia, a gente tem, além de avaliação biomecânica das técnicas, nós temos validação clínica, né, com o segmento dos pacientes, com as novas técnicas aí, os pacientes evoluindo bem, né, com principalmente estudos do grupo do Laprade. A lesão radial, a gente sabe que é a pior biomecanicamente, né, então realmente uma sutura de uma lesão radial, ela é semelhante a uma sutura de raiz ali, é onde o menisco ele vai estar sendo submetido a maior estresse e com isso tem maior chance de perder. Então, acho que a gente tem que ser bem agressivo na abordagem aí das lesões radiais de menisco. Bom, vamos mostrar aqui a lesão. Isso daqui é a artroscopia. Aparentemente era meio indolente, não ia tanto, mas a gente já sabia pela ressonância que ia até a cápsula, né? Então, aqui fazendo o avivamento da borda, pronto. E a gente já vê ali, consegue chegar lá na borda, lá de trás. Então, realmente é uma lesão radial de espessura completa. Era isso que estava dando sintoma no paciente. E está aí. Ou a gente faz agora uma menissectomia ali de praticamente toda essa região aí, ou a gente vai para a sutura, né? Eu resolvi para a sutura. Então, comecei aqui com o First Pass, aqui já é o Mini First Pass. Então, eu gosto de dar um ponto. Eu vou usar uma técnica transtúnel aqui, mais outras técnicas de sutura dentro da articulação. Então, eu dei um ponto no folheto mais posterior, com o Mini First Pass, dei um ponto no folheto mais anterior, com o Mini First Pass, ancorei os pontos ali nos folhetos, e aí eu vou fazer o meu túnel. Em vez de fazer 2 túneis, igual o Laprade preconiza, eu faço um só. Aí troquei o portal para facilitar o posicionamento ali do guia, do LCA, para fazer o túnel. Vou posicionar esse túnel bem na periferia do platô tibial. Então, o ideal é ele sair ali naquela zona em que a cartilagem começa a ter aquela mudança de cor, de vermelho de branco para vermelho, né? Que é ali onde já não tem mais cartilagem.
passo a cânula 4,5 lá, aí vou puxar pelo portal o prolene, troquei de novo os meniscos para daí puxar os nossos pontos de sutura dos 2 folhetos para o túnel. E olha só, a hora que eu puxo para o túnel e tensiono, a gente já coapta ali aquela lesão radial, né? Ela já está bem coaptada. E depois eu vou continuar com uma abordagem agressiva. Aqui vou dar 2 pontos verticais, inside Como é que tu out, fixou na tíbia, Kaká? com endobottom. Endobottom mesmo. Aqui dando os 2 verticais que vão funcionar como aquele hip stop. E aí por fora dos verticais, eu vou dar ponto oblíquo, né, o horizontal, só que eu prefiro o oblíquo, né, em vez do horizontal. Então aqui vou dar um ponto em X, ó, tá por fora ali dos verticais. Os verticais, a hora que a gente tensiona, eles funcionam como hip stop para evitar ali que o menisco rasgue, né? E ali tensiona tudo. E a gente vê ali que já está coaptada ali aquela lesão. Mas como eu falei, eu gosto de usar as pinças ao inside, tipo first pass, porque elas vão fechar essa lesão do menisco pela parte central, né? A hora que a gente tensiona o nó é tensionado pela frente, então acaba fechando ali a borda mais central do menisco. Então dei 2 pontos ali, depois ainda fiz ali Excelente, a Kaká, belíssimo perfuração do caso. note, né? E ficou aí 6 pontos, 2 pontos com fixação por túnel tibial. E quando que eu uso túnel, então, nas lesões radiais? Eu acredito que a técnica do túnel, como ela proporciona uma estabilidade maior, ela deve ser utilizada quando nós tivermos um gap radial grande, uma qualidade de tecido ruim, uma lesão crônica ou aquelas lesões com estabilidade, que você tenta aproximar o menisco e ele fica voltando, né? E aí, nesse caso aqui, ele ganhou uma inside out, que eu nem mostrei aqui no vídeo, mais posterior, para fechar aquela lesão horizontal degenerativa, que eu nem vi ela, mas eu sabia pela ressonância que estava lá. Ganhou os 2 verticais do hip stop, né? Depois ganhou os oblíquos. E aí o fast fix oblíquo aí, um inferior e um superior, fechando em X ali para fechar anterior. Então aqui, ó, que você queria saber, Marinho, o endobottom fixando ali a cortical anterior, e aqui a ressonância demonstrando aqui tecido de controle, né? Tecido de cicatrização. O menisco ele não tem a extrusão, né? Igual ele tinha, e realmente o próprio laudo fala em tecido cicatricial. Aqui não dá para ver o sinal, né? Mas é aquele sinal mais cinza, intermediário, bem de tecido de cicatrização aqui, fechando o gap. E o paciente vai voltar a caminhar e o cisto vai continuar lá. Essa é a ideia, mas o cisto esse cisto ele pode incomodar bastante. Uma coisa que dá para a gente fazer quando o cisto incomoda bastante, o paciente está estável, já com fortalecimento adequado, tudo em ordem, é fazer uma punção guiada por ultrassom. Porque não adianta você ficar puncionando esse cisto enquanto ele não tiver fortalecimento adequado, né? E ficar sobrecarregando o joelho e ficar aumentando a produção de líquido sinovial. Mas quando ele tiver aí com um bom fortalecimento e com condições de voltar para as atividades dele, se o cisto incomodar, acho que vale a pena fazer aquele cisto de Baker, né? Fazer uma punção guiada por ultrassom. Kaká, muito obrigado, meu caro amigo, por essa brilhante aula, cara, por esses ensinamentos que não foram só para mim. Nós tivemos aí, vamos ter muita gente assistindo essa aula no canal do YouTube da Leve e no teu canal da pessoa, do Dr. Carlos Franciosi lá no YouTube também. As aulas vão subir amanhã para os nossos canais. Hoje ela passou ao vivo no canal do YouTube da Leve e amanhã a gente vai registrá-las nos nossos canais. Obrigado pela oportunidade que tu me deu aí de compartilhar o teu conhecimento que eu admiro tanto, Kaká, que tanto me ensinou, que me estimulou nos últimos tempos a correr atrás dessas técnicas para que a gente possa, aqui na província Carvoeira, no sul de Santa Catarina, poder apresentar isso e oferecer isso para os nossos pacientes. Infelizmente, era para eu ter te recebido aqui, né, Kaká, agora em agosto, no Congresso Catarinense, que era para ter acontecido aqui, e não pôde acontecer, ele está transferido para 2022, e eu espero que proximamente a gente possa se encontrar de novo aí nos congressos, sejam eles
eles nacionais ou mundiais, quando a gente se encontra aí, conversa, troca uma ideia, toma uma cerveja juntos, bate um papo. Obrigado. Pode deixar o teu recado para nós aí, por favor. A Leve tem muito a agradecer. Uma honra receber o chefe de um dos maiores serviços de ortopedia do país aqui na nossa realidade, no nosso canal. Marinho, obrigado pelo convite. Acho que o menisco ele é um tópico, cada vez mais um hot topic, né? Algo da atualidade, até porque a gente vê que as técnicas elas estão em constante evolução. Existe uma curva de aprendizado para essas novas técnicas, né? Como, por exemplo, lesão em rampa. Infelizmente, o acesso a cadáver lab está dificultado, mas eu aconselho todo mundo a treinar a lesão em rampa em cadáver lab. Você precisa saber direito ali o movimento para fazer com a mão, acho que isso é muito válido. E fica a mensagem aí que realmente vale a pena a gente tentar salvar as lesões de menisco. Realmente a gente não vai conseguir salvar todas, mas nós conseguimos a grande maioria. Eu acho que isso já é válido para tentar restabelecer o joelho aí mais próximo do normal. Em relação aos ensinamentos, eu também sempre aprendo aí com você, então acho que é uma troca de conhecimentos aí, e a troca de conhecimento ela é sempre bem-vinda, né, em qualquer instância, e vamos embora. O chefe do serviço atualmente não sou eu, é o Dr. Fernando Baldi, eu sou o chefe da residência. Chefe da residência, perdão pelo ato falho. Não, dos residentes, mas vamos que vamos. É o Fernando Cacá. Baldi, o vice-chefe é o Marcos Luso, e eu tenho um monte de chefe. Doutor Falopa, ainda tenho um monte de chefe. Um monte de referências nacionais, como eu falei, que é a Escola Paulista de Medicina. Doutor Renê, um monte. Muito obrigado, Marinho. Cara, meu abraço, boa noite, até um próximo encontro aí. Espero que a gente possa conversar. A gente conversa semanalmente, que eu estou sempre te incomodando e pedindo opinião sobre os casos daqui, mas eu espero que a gente possa conversar pessoalmente numa próxima vez. Abraço, meu caro, boa noite. Também. Boa noite a todos que estiveram com a gente aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Abraço, Cacá. Tchau, Marinho.